Sim. Você falou que existem consciências que destroem a humanidade. Mas... Uhum. Então, que tipo de consciência é essa? Desses Sim. líderes Veja. que fizeram a bomba atômica? Tem consciência e consciência. A pessoa pode, até quando fez a bomba atômica, não ter pensado em destruição. Qual é a diferença? Todos vocês têm uma intenção consciencial, uma intencionalidade. Vocês vieram aqui com uma intenção, não vieram? Sim. Estava clara a intenção de vocês ao virem aqui para esse curso? Sim. Então, o ideal é que tenhamos sempre a intencionalidade clara de tudo que nós fazemos nas 24 horas. Cada consciência que eu me aproximo, cada pessoa... Eu me aproximei agora da Irlanda por quê? Qual é a minha intenção? O que eu pretendo? E assim por diante. A intencionalidade lúcida é fundamental para nós compreendermos os nossos rastros de pensamentos e de sentimentos que nós deixamos ao longo das N vidas. E que depois vamos nós mesmos desfazê-los, à medida que temos mais lucidez aí e compreendemos mais. Continuando nesse caso, só para chegar mais perto de nós, que nós estamos lá nos paradireitólogos, sim. E tem situações que você entende que são consciências que vão auxiliar a humanidade. Sim. Por exemplo, na Alemanha tinha diversos físicos que foram prêmio Nobel. Ok. Mas nós só um pouquinho, não completei. Sim. Ok. E essas pessoas que contribuíram muito com a ciência positiva são as mesmas pessoas que contribuíram com as situações muito negativas. É isso que nós estamos falando. Então, a intenção é diferente. A intenção consciencial. Existem excelentes cientistas. Existem cientistas totalmente antiéticos. E assim por diante. A intenção consciencial é que faz toda a diferença. É isso que tem que ser avaliado no momento que vamos atuar. Todas as nossas atitudes, todos os comportamentos estão respaldados por essa intenção. Depois dos evoluciólogos, chegamos um pouco mais perto de nós, né? O que nós já vamos chamar... Só Sim. Tu disse, por exemplo, acho que é Alberto Nobel, o nome dele, não lembro agora. Alberto. Quem? Alberto, o cara que criou o prêmio Nobel. Sim. O fato de ele ter descoberto a dinamite, que potencializou e possibilitou a bomba atômica, várias outras catástrofes. Quer dizer que, por ele não ter tido essa intenção, tem dois aspectos importantes para a pergunta. ele causou uma grande destruição Sim. do planeta, mas não foi porque ele quis. Então tem dois aspectos. Tanto que ele se suicidou. Tem a intenção, exatamente, tem a intenção consciencial e tem a isca inocente, que é exatamente o que nós não queremos ser. E daí porque nós vamos abordar muito fundo, para que cada um descubra seu próprio passado para deixar. O que é uma isca inconsciente? É a consciência que faz o que os outros determinam sem se dar conta. Ela não tem lucidez, ela é comandada por outras consciências como nós, com o corpo como nós, e principalmente pelas consciências que não têm mais corpo biológico, pelas consciências. Esse caso é uma isca inconsciente. E ele entrou em morte e acabou se suicidando. Está entendendo? Então ele estava propenso a isso. Nós, muitas vezes, somos há pessoas que caminham pelos passos dos outros, pelas ideias dos outros, pelas decisões dos outros. E isso nos faz sermos o que nós estamos denominando isca inconsciente. Também. Outro dado, a pessoa que não trabalhar e não se esforçar de alguma forma para ter um pouco mais da lucidez extrafísica, ela será inocente e útil nas mãos de qualquer um, porque ela não terá ideia do que está acontecendo no entorno da sua psicosfera. Essa é a grande vantagem, você que falou de vantagem, Pedro, é nós entendermos este nervo soma, quem é a nossa companhia naquele momento. E o que é meu, esse pensamento é meu, esse pensamento não é. Eu não pensei, ele é externo, chegou até mim. E eu estou atuando sobre esse efeito. Tá? Então, mais ou menos? Para compreender? Sim, ou não? Eu achei muito interessante a colocação que o senhor fez. Sim. E achei muito bem colocado. E a minha tua resposta não satisfez, eu não sei se satisfez. Vamos lá, vamos porque adiante. num primeiro momento é o bem, e num segundo momento aquilo não foi feito com esse propósito e se tornou um mal.
vamos pegar o caso da bomba atômica então. E lá, vários cientistas alemães, ele foi bem, achei interessantíssimo. Sim. A primeira consciência não foi com o propósito, se nós temos que tirar a bomba atômica disso aí. Perfeito, ele vale para outro exemplo. Justamente. E num segundo momento, aquilo que era para o bem da humanidade, ou para o bem ele se tornou um malefício. Sim. O mesmo aconteceu com o Santos Dumont. Ele criou um avião para ajudar a humanidade. Mas aí foi um problema dele. Mas sempre é dele ou dela. Tá? O que precisa, sempre será dele ou dela. Precisa compreender o seguinte, tá? Que a intencionalidade consciencial só se tornará completamente lúcida para a consciência que estiver enxergando além do próprio cérebro. Eles são excelentes cerebralistas, estão trabalhando muito bem com o seu cérebro. Mas, se eu não vou além, se eu não perceber qual é a frequência em volta de mim, quais são as companhias, o que tem, não fica clara a intenção, fica pequena a percepção. Por isso que eu digo que a grande maioria é inocente útil mesmo. Nós teríamos que ter autoconsciência contínua, e não temos, da nossa pensanidade, para saber quem eu chamei agora para a minha companhia, literalmente ou não. Isso a maioria não tem. Nosso trabalho, nosso desafio é exatamente esse. Como desenvolvemos essa interacuidade para sermos cada vez mais lúcidos. A começar, se a pessoa for um analfabeto de si mesmo, por não ter nem ideia, nem que emoções tem, como elas são, e como é que a emoção dela reflete no outro, temos que caminhar nesse sentido. É possível. Se você pensar que sobre a maioria da humanidade, por exemplo, parece que tem medo das próprias emoções, que foge das emoções, em vez de querer conhecê-las, compreendê-las, para poder modificá-las. Isso trará mais lucidez. Eu estou fazendo uma pesquisa. Por quê? Qual é o alcance dessa pesquisa? Qual é a ressonância dessa pesquisa? E assim por diante. Se entrar um pouquinho de ego ali no cientista, como nossos colegas que dividem e vendem MUPs para se conhecerem, para tornarem conhecidos, a MUP é a menor unidade publicável. Há cientistas vendendo MUPs para ser reconhecido ou conhecido. Isso é totalmente antiético. Nós somos cientistas. Vendendo o quê? MUP é um pedaço de uma tese, por exemplo. Tá? Para ser reconhecido e ser citado muitas vezes. Então, um cientista por si só não se torna uma consciência evoluída só pela ciência que ele faz. Tá? A ciência nos auxilia e muito. Porém, a aquisição daquilo que eu digo que me melhora. Entende? Esse é o grande diferencial do desafio para todos nós. Só gostaria de fazer um contraponto com relação ao que ele falou, o Santos Dumont. O Santos Dumont, o problema pessoal do Santos Dumont foi depois que desencadeou a guerra, aquele negócio todo, mas hoje nós não viveríamos sem um avião, concorda? Com certeza. Então, com certeza. O Santos Dumont é uma das consciências que nós pesquisamos, para ver se tinha alguma modalidade de uma pessoa, ou não. Pela característica, uma característica que ele tinha, era uma resiliência muito grande. Ele trabalhava 48 horas sem parar e não cansava. Quem? O Santos Dumont. Já estamos falando dele. Podemos depois abordar mais um pouco as características desta personalidade. Né? Mas indo nessa linha, professor, daí para entender essa questão da isca inconsciente, né, da influência e tudo mais. Seguindo no exemplo do Santos Dumont, se pensarmos assim, bom, então, vamos supor que ele tivesse esse alcance de percepção, né, dessa lucidez, quem são as minhas companhias e tal, e não seguisse, vamos né, supor isso, não seguisse no evento, tá? Por considerar isso, né, porque não tivesse uma percepção. Mas aí se tu considera todo o contexto em volta, né, quando então seria propício um evento assim? Né? Vamos pensar. Ele considerou que ali poderia ser manipulado, usado o seu invento, né? Não, então eu vou esperar um momento mais propício. Mas aí considerando a condição da humanidade. Talvez ele pudesse ter usado a inteligência que ele tinha em algo ainda melhor. Ainda melhor. O parâmetro é aquele parâmetro que a consciência alcançou, nós não sabemos. Entende? Mas não poderia ser usado igual para um malefício, por outras consciências, um evento mesmo superior. Poder ser usado igual pode qualquer coisa em qualquer momento.
Tá. Só que a pessoa que tem que aprender ou se desenvolver e ficar nessa lucidez para que ela não seja isca. Porque a responsabilidade continua sendo dele. Consciente ou inconsciente, os pensamentos que você teve até agora é a responsabilidade sua. A inconsciência não muda a responsabilidade de ninguém. No que o meu pensamento afeta os outros? O que você acha, Pedro? Não. Pedro acabou de perguntar. Uma boa pergunta. Tem um rapaz de 15 anos aqui conosco. 15, né? Aqui conosco. Em que o pensamento dele afeta os outros? Sem, assim, eu só penso, não efetuo. Não tem isso. Só pensar e não efetuar. Dá o nome de um amigo seu. Lai. O Pedro pensou no Lai. O seu pensamento já chegou lá, já refletiu nele, conforme você pensou nele. Ele é meu amigo. Ele é muito chato. Não gosto dele. Ou gosto muito. E assim por diante. Seu pensamento foi lá e já refletiu. Esse é o morfopensene. Não fica preso nem numa câmara blindada de aço. O pensamento chega onde qualquer pessoa que você pensar. Agora, seu pensamento vai lá. Visível. Faz um morfopensene. Sabe aqueles morfopensene das amebas quando vão comer? Tipo, fazem histórias que fazem assim, aquele pezinho falso, pseudo falso da amebinha que faz assim. Aquilo é bem um morfopensene. Vai tiver a consciência mais e vai lá e chega no outro. Se o nosso pensamento foi equilibrado, foi benéfico, vai chegar nessa hora. Nem sempre temos esse tipo de pensamento. Né? Está influindo igual com a sua consciência. Ou seja, o que nós queremos ter é a consciência disso, a autoconsciência disso, a lucidez disso. Então tem que ficar claro que mesmo que eu não saiba, está refletindo igual. Então é melhor saber, né? Reflete do mesmo jeito, é melhor nós sabermos. O que acontece aí com as braçadas da evolução e as cotoveladas que a gente dá quando vai nadando, né, na evolução? Cada cotovelada eu deixei alguém para trás. Por quê? Porque eu não tinha naquela ocasião um gabarito para assistir. E foi ficando, foi ficando. E vocês então foram deixando, eu e nós todos, porque se instalou um viés evolutivo. Qual é o viés evolutivo de hoje, atual? O que vocês acham? Que ainda parece existir ou predominar. O vencer, o competir, o ser melhor que o outro. E não eu melhor que mim mesmo. Ainda predomina o viés da agressão, da reação, do belicismo, da guerra, do conflito, do meu espaço, do meu direito, da minha autonomia, e assim por diante. Então, esses vieses evolutivos que nós tivemos, de acordo com a nossa história passada, é que foram constituindo as sociedades. A sociedade intrafísica, as comunidades extrafísicas do mesmo jeito. Então, embora a ideia inicial fosse uma mega ideia homeostática, abarcando todos nós com um grande abraço, né? O maior que vocês consigam imaginar, pouco a pouco, nós mesmos, pela caminhada da evolução, fomos evoluindo. E qual é o papel agora? Fazer exatamente o inverso. À medida que nós vamos tendo mais lucidez, mais autoconsciência, limpando os próprios rastros que nós deixamos, das N vidas, os traumas que nós tivemos assim no nosso passado. Então, a nossa sociedade onde nós vivemos tem características, e nós estamos dentro dessa sociedade, seja aqui, seja em Brasília, seja os nossos colegas na sociedade onde eles estão lá também, que compõem a grande sociedade, porque é aqui que nós temos a oportunidade evolutiva de podermos modificar. Nesse sentido, essa é a grande oportunidade. E a gente começa a compreender que o conhecimento não é só acúmulo de informação. Ele tem sempre um significado. E vocês precisam descobrir qual é esse significado. Ou, qual foi o meu passado? Em que vida foi que ficou, né, algo parado, acumulado, um trauma, uma marca, um estigma, porque eu não consegui trabalhar naquela existência. Tive um acidente, ficou tão marcado e aquilo ficou no meu cérebro. Simplesmente no cérebro, mais nada. Mas o que nós estamos levantando como hipótese, nós vamos depois aprofundar mais, é que cada marca, trauma, disfunção, desequilíbrio que tenha sido gerado numa determinada vida ou seriex e que nós não conseguimos superar, vem vindo para frente. Uma vida, 2 vidas, 3 vidas, 10 vidas. Deixou de ser somático.
ficou lá no órgão que vamos falar muito amanhã, que é o paracérebro. E aí a consciência, quando fala, ela terá sempre o mesmo discurso, a mesma forma de falar, os mesmos gostos, os mesmos desgostos e assim por diante. Ela estará formatada. E isso vai dificultar a evolução dela. Nós queremos fazer um trabalho de mergulho exatamente nesse retroego para ver qual é o trauma que eu ainda tenho para formar um novo ego, um ego mais fraterno. Em que vida foi que foi mais difícil, que ficou tão marcado, que até hoje ainda tenho. A dificuldade não sei. Por que eu tenho? Daí vocês vão pensar e vão verificar como é a forma, o conjunto da forma de pensar, dos quais um prioritário é descobrir qual é o meu mater pensene. Qual é o meu pensene matriz, mãe, de onde deriva tudo. Todos nós temos que saber. Todos temos um mater pensene. Qual é ele? A consciência trabalha todos os dias com base nesse mater pensene não lúcido. E às vezes até se diminui por causa disso. E nós vamos enfatizar, porque vocês também irão trabalhar na descoberta. Qual é o meu grande traço forte? Minha conquista. Que vem de vida em vida. Eu vou aperfeiçoar. Todos vocês têm um grande traço forte. E fundamentalmente descobrir qual é o meu grande traço fardo. Mega trafardo. Que é exatamente onde está bloqueando tudo. Impedindo que eu faça a mudança holocármica necessária. O que é o karma? O karma é um rastro que deixamos ao longo das nossas vidas. Como é que fica um rastro? A gente brinca às vezes que ficam podoglyphos, né? Fica um rastro na rocha, que ficam tão fortes.